Eu quero ler com os irmãos no livro dos Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 9. E eu vou ler dos versos 36 a 43. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, os versos 36 a 43. Diz-nos a palavra do Senhor: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, e era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles, e tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. O Senhor nos abençoe com esta porção lida da sua palavra. Eu gostaria de, na noite de hoje, falar sobre uma mulher importante demais para ser perdida. Uma mulher de quem o povo não poderia ficar sem a companhia. Uma mulher que de fato fazia falta. Às vezes eu converso com as pessoas na igreja e no nosso dia a dia, eu converso sobre pessoas que já passaram por nós e que o Senhor já tomou para si. E essas pessoas são mencionadas como sendo pessoas muito queridas, de quem nós sentimos muita saudade. E são pessoas que realmente nós olhamos para a vida delas e falamos assim: essas pessoas fazem falta, essas pessoas fazem falta. Isso é muito comum no nosso meio, porque Deus concedeu-nos a graça de ter entre nós pessoas com um coração cheio de amor, cheio de vida, cheio de disposição para servir os irmãos. Então, quando eu leio no Antigo Testamento a referência a um rei, e desse rei é dito que ao morrer ele não deixou de si saudade, para mim é uma das passagens mais tristes da Bíblia. Alguém que ao sair da sua função, ao sair dessa vida, não deixa de si saudade. Ninguém se lembra com carinho, ninguém se lembra com gratidão. Sabe por quê? Porque nós passamos a vida toda lutando por determinados objetivos. Nós nos empenhamos, damos o melhor da nossa mocidade, estudamos, nos formamos, aprendemos profissões, tudo isso para sermos úteis no reino de Deus. E eu penso que ao chegar ao final da vida ou ao final de uma carreira, nós viramos motivo de anedota
nacional, motivo de piada, motivo de desprezo. Deve ser a coisa mais triste que se pode imaginar neste mundo. Deve ser a coisa mais terrível que se pode imaginar neste mundo. Bem, irmãos, a nossa passagem de hoje fala dessa grande mulher, uma mulher tão importante em sua comunidade, que os crentes não se conformaram em perdê-la para a morte. Eu imagino o quanto essa mulher era amada. Eu imagino o quanto ela era bem-vista por todos, porque as pessoas não se conformaram em perdê-la, não em perdê-la simplesmente de ir para outra igreja, não em perdê-la no sentido de ter mudado da cidade, mesmo diante da morte, eles não se conformaram, eles não aceitaram a morte dessa mulher. Seu nome era Dorcas, ou Tabita. E dessa passagem, veremos a importância do nosso trabalho para esta vida e para a eternidade. A pergunta é: o que fica daquilo que realmente nós somos ou fomos? O que fica? E a resposta é aquilo que nós fazemos. Isso que vai ficar. Então, ser lembrado com descaso, sem saudade, com chacotas, como pessoas que só atrapalharam, então deve ser uma coisa muito triste. Nós somos conhecidos por aquilo que fazemos, irmãos. Tudo o que somos internamente é revelado naquilo que nós fazemos externamente. Dorcas era essa pessoa fiel. Eu gostaria tanto de ter conhecido Dorcas. Ela devia ser uma membro incansável da SAF, uma membro incansável. Todos nós deveríamos almejar ser semelhante a Dorcas, ter uma vida útil no reino de Deus. Não devíamos estudar para alcançar títulos de mestre ou de doutores. Deveríamos sim estudar para sermos úteis no reino de Deus. Deveríamos sim nos qualificarmos sempre para sermos úteis no reino de Deus. Não devemos ganhar dinheiro para angariar coisas materiais. Devemos sim usar de tudo e em todos os meios, lutar com todas as forças para de algum modo ganhar alguns. Nós devemos viver para Deus. E eu acredito que Dorcas era essa pessoa que vivia para Deus. Ela passava o seu tempo cuidando dos pobres, fazendo roupas, distribuindo para os necessitados e ajudando todos aqueles que dela tinham necessidade. Era uma personagem, sem dúvida, fantástica. A sua descrição, ambos os nomes que lhe são dados aqui, o nome de Tabita significa gazela feminina. É interessante, mas naquela época era a maneira de se elogiar alguém e dizer que era muito bonita. Então a mim me parece que esta era uma mulher de idade já avançada, mas de grande beleza. E o termo Dorcas significa a mesma coisa. Hoje nós comparamos diferente, nós falamos que uma mulher é semelhante a uma flor, ou coisa assim, mas nós não temos aquele costume de dizer que parece com uma gazela feminina, mas era a maneira. Se vocês lerem o livro de Cantares, então verão lá as comparações da mulher amada, e eram comparadas assim. Bem, o ponto central dessa história é que, embora ela fosse possivelmente atraente, as suas ações eram o que ela possuía de mais bonito. E é aqui que está a minha admiração. Possivelmente ela fosse uma mulher bonita, mas certamente as suas atitudes eram ainda mais bonitas do que a sua aparência física. Dorcas era o modelo.
o modelo. Dorcas, uma mulher temente a Deus que o serviu com toda a sua energia durante toda a sua vida. Ela morava em uma pequena cidade chamada de Jope, que também quer dizer beleza. A beleza que vinha da beleza. E que produzia uma beleza maior ainda, que era a beleza dos seus atos, das suas ações realizadas para Deus. Bem, ela é chamada na Bíblia de uma discípula. Uma discípula. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque esse termo é usado apenas uma vez no Novo Testamento, discípula. E quando é usado, é uma referência à pessoa de Dorcas. É aplicado à pessoa de Dorcas. Evidentemente, ela foi comissionada por Jesus Cristo para fazer isso. E essa descrição se ajusta a ela mais que a qualquer outro, como serva, como seguidora. Então, eu imagino essa mulher costurando, bordando diante dos períodos de festa da igreja. Então, essa mulher costurando lá para as coisas as apresentações que eram feitas na igreja e tudo mais. Nós tivemos aqui em nosso meio, e temos em nosso meio, graças a Deus, tantas Dorcas, coisa maravilhosa. O que seria da igreja sem essas irmãs tão operosas, tão dedicadas? Que coisa fantástica é isso. Bem, essa mulher foi conhecida por ser discípula de Jesus Cristo. Tem muitos títulos que podem ser dados neste mundo. O título de prefeito de uma cidade é um grande título. O título de advogado, de juiz ou de promotor são grandes títulos. O título de governador de estado é um título ainda maior. O título de desembargador é um grande título. O título de ministro é um grande título, ministro da Justiça. O título de presidente é um título ainda maior. O título de senador é um grande título. O título de deputado também é um grande título. Um grande título. Eu trocaria todos eles por Deus fazer referência a mim como sendo seu discípulo. Nada é mais rico do que isso. Nada é mais importante do que isso. Nada tem mais valor do que isso. Dorcas, uma mulher cujos atos eram tão fantásticos e tinham mais beleza do que a sua aparência física. A beleza que vinha da beleza e que produzia mais beleza. As atitudes dela, diz aí o texto, que ela era notável pelas obras e pelas esmolas que fazia. Suas ações a tornavam bonita. Vocês devem conhecer muita gente assim, cujas ações as tornam bonitas. Bonitas de verdade, agradáveis de verdade. Dorcas era assim, essa personagem fantástica. Os crentes modernos nem sempre fazem das boas obras uma prioridade. Se existe alguma preocupação, é com uma teologia correta e com o desejo de mostrar que vivemos de acordo com as regras prescritas. E às vezes as pessoas se omitem, ao invés de se envolverem com as necessidades dos outros. Precisamos de ter uma doutrina correta, eu sei, mas precisamos também de ter uma prática correta. O amor é o vínculo da perfeição. Cuidar dos outros é aí que se manifesta a grandeza do cristão. É nisso que os crentes no primeiro século foram reconhecidos, e por causa disso eles foram reconhecidos como cristãos, foram chamados de cristãos. A palavra significa pequenos cristos. E eles foram conhecidos como cristãos, porque eles amavam uns aos outros, por causa do amor que ele dispensava aos outros. Em que o seu amor pelos outros pode ser visto?
em que exatamente o seu amor pelas pessoas pode ser visto. Então, irmãos, devemos ter sim uma vida e uma doutrina correta, mas também devemos ter uma prática correta. Dorcas nos lembra disso, como devemos proceder, cuidar dos outros. Sabe de uma coisa? Uma vez eu estava na cidade de São José do Rio Pardo, e lá eu ficava às vezes na casa de um casal idoso que tinha um filho que havia tido uma convulsão aos 2 anos de idade, então o cérebro da criança paralisou naquela faixa. E o menino chamava-se Moisés, chama-se Moisés, mas ele já era muito grande, mais alto do que eu, forte, mas a cabeça ainda era de uma criança de 2 anos, então às vezes pegava o pai e jogava o pai na parede. A mãe a mesma coisa. E a grande preocupação do casal é que eles estavam ficando velhos e eles tinham preocupação sobre quem cuidaria do Moisés, quem iria cuidar do Moisés. É interessante isso. Pessoas que vivem para os outros, pessoas que vivem para o bem, para a felicidade dos outros e se alegram com a alegria dos outros. Dorcas era esse tipo. Dorcas era uma pessoa assim, que se preocupava com os outros e tinha uma vida de trabalhar em benefício dos outros. Na Guerra Civil, na América do Norte, houve uma enfermeira que trabalhou entre os soldados feridos e ela trabalhava incansavelmente entre os soldados feridos. E o rosto dela havia sido desfigurado enquanto era jovem por uma queimadura, grande queimadura. E quando lhe perguntaram por que ela se ofereceu para trabalhar entre tanta morte, entre tanto sofrimento, tanta carnificina, ela respondeu: os soldados feridos não notam tanto as minhas cicatrizes, eles me acham bonita. É verdade. Olha, quando você tem um coração bondoso, não tem pessoa feia. Não tem pessoa feia. Tem uma história de um filme que a gente assiste e um personagem chamado Quasimodo. E a gente sente a dor do Quasimodo e a gente gosta dele. É interessante isso, não é? A beleza das ações fala muito mais alto do que a aparência física. A aparência física é essa alma. Desvanece. Vai-se embora. Mas a beleza das atitudes, daquilo que fazemos, isso não passa nunca. Só aumenta, só melhora. Cada vez é mais visível. E as pessoas que têm práticas bonitas, ações bonitas, são cada vez mais admiradas. Cada vez mais admiradas. Bem, irmãos, os soldados feridos não notam tanto as minhas cicatrizes. Eles me acham bonita, dizia a enfermeira. Não importa a sua aparência, não importa se você tenha cabelos brancos, não importa a sua idade. Se as suas ações são boas, as pessoas gostarão de você e acharão você bonita ou bonito, conforme seja o caso. Isso é certo pelo que você é, mas você pode ter a aparência física que tiver. Pode ser um Absalão. Diz a Bíblia que desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia nele nenhum defeito. Mas ele não deixou de si saudade. Ele não deixou de si saudade. Então, irmãos, isso é uma coisa
muito interessante para se pensar. A sua beleza, você é que faz com as suas palavras, com as suas atitudes. A sua beleza é você que faz com as suas ações no dia a dia, como você é. Então é isso que você tem que pensar. Dorcas, um modelo para seguirmos. Dorcas, sim, um modelo de crente. E a morte dessa mulher, que nós encontramos aí em seguida, diz assim: ela adoeceu e veio a morrer. No verso 37, adoeceu e veio a morrer. Suas obras cessaram. Ela não continuou a praticar suas obras de caridade, seu trabalho. Então eles pegaram aquela mulher e a levaram e colocaram em um lugar alto, no cenáculo. Colocaram-na em um lugar alto. E o cenáculo era um lugar de oração e súplica. Eles a levaram para lá. Suas obras tinham parado, mas não havia terminado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: incompreensível. Pelo menos é incompreensível para mim. Se há uma coisa que eu acho bonito, é quando Deus chama alguém e as pessoas sentem falta, e as pessoas choram, e as pessoas lamentam. Isso indica que havia vínculos, que aquela pessoa era importante, que o amor que aquela pessoa dispensava fazia diferença. Então isso, embora seja muito triste, eu acho de uma beleza incomparável. É o propósito da vida, vivermos aqui e sermos úteis a Deus, a tal ponto de sermos úteis também aos irmãos, de tal maneira que quando partirmos daqui as pessoas se refiram a nós com respeito, e se refiram a nós com carinho, se refiram a nós com amor, se lembrem de nós por aquilo que nós fizemos. Embora isso seja muito triste, é uma das coisas mais bonitas que existe nesta vida. Como eu acho triste o texto que diz que não deixou de se saudade ao morrer. Que coisa terrível essa! Que coisa terrível essa! Bem, irmãos, a esperança deles, eles sabiam que Pedro estava nas proximidades. Os amigos de Dorcas sabiam que Pedro estava nas proximidades. Quem sabe Deus usaria para trazê-la de volta. Eles não quiseram conformar com o fato de que Dorcas havia morrido. Vocês podem entender isso? Essa atitude desse povo aqui vai além da nossa compreensão. Nós faríamos isso? A atitude desse povo aqui foi excepcional, foi muito além da compreensão. Eles não se conformaram com o fato de que Dorcas havia morrido. Bem, onde eles acharam essa ideia? Eles estavam dispostos a qualquer coisa para tê-la de volta. Ela era muito importante para que a perdessem. Então eu fico profundamente impressionado com a vida de Dorcas e com o valor que ela teve para essas pessoas. Ela deve ter feito muitas coisas, porque eu conheço gente que fez coisas demais pelos outros, mas Dorcas deve ter feito mais ainda, porque a atitude das pessoas foi muito além. Algumas pessoas se apaixonam e elas não podem viver sem o amor da vida delas. Algumas pessoas são assim, e elas dizem: eu perdi a minha vida, perdi minha esposa, perdi a minha vida, perdi meu esposo, perdi minha vida. E elas não podem viver sem aquilo. Bem, pessoas têm grandes coisas para fazer na vida. Elas não podem viver sem o trabalho delas. Elas gostam do trabalho delas e acham que não podem viver sem o trabalho delas. Elas não admitem a ideia de viver sem aquilo. Por exemplo,
Alexandre o Grande, ele chorou, porque não havia nenhuma nação a mais para ele conquistar. E ele então ficou aborrecido e triste, desesperado, porque não tinha mais nada para ele conquistar. Já tinha conquistado tudo na vida. Algumas pessoas nunca podem superar experiências passadas na vida. Elas levam aquilo como marcas para o restante da vida. E essas pessoas não suportavam a ideia de perder Dorcas. Dorcas marcou na vida dessas pessoas, de tal ponto, a tal ponto, que as pessoas não conseguiram imaginar a vida sem Dorcas. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa mulher devia ser de uma meiguice, e essa mulher devia ser de uma bondade tão grande, de uma piedade tão exemplar, que eu gostaria muito de conhecer Dorcas. Eu gostaria muito de conhecer Dorcas. Bem, a comunidade dela não pôde imaginar a vida sem ela. Não pôde imaginar a vida sem ela. Eu sei que nós aqui na igreja temos esse tipo de amor. E eu sei que nós não podemos imaginar a igreja sem a presença dos irmãos e das irmãs. E é por isso que quando alguém falta, alguém liga, alguém telefona, ou se pode, vai buscar para que esteja conosco prestando culto. Porque nós queremos viver juntos. São pessoas queridas. São pessoas que nos são muito caras. Então, você pode imaginar a influência que Dorcas exerceu sobre a igreja que ela frequentava. Que tipo de influência você tem exercido? Você vai lá, faz o seu trabalho, faz a sua parte, volta para casa e você não se preocupa com ninguém, não dá um abraço em alguém, não sente o que alguém sente, não volta pesarosa com a dor de alguém, não se alegra com a alegria de outro irmão. Como é o seu envolvimento com a igreja? Você acha que basta conhecer doutrina? Não basta. É preciso que você conheça a doutrina, mas é preciso que você chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. É preciso que você saiba o problema que o irmão está passando, se coloque no lugar dele, seja útil a ele, sorria para ele e demonstre simpatia e um coração bondoso para com o seu irmão, para com a sua irmã. Bem, no verso seguinte aí, é dito que as viúvas o cercavam Pedro chorando. As viúvas cercavam Pedro chorando. Então essa era a grande herança de Dorcas. Todas as viúvas cercaram a Pedro, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Alguns de nós, eu visito casas, lá eu encontro coisas que foi determinada irmã que fez. Às vezes um quadro, às vezes outra coisa, às vezes encontro uma manta, foi determinada irmã que fez. Às vezes são lembranças de tempo em que os jovens se apresentavam na igreja e um irmão ou outra costurava e se dedicava àquilo. Como é admirável pessoas que se dedicam, que não medem esforços para serem úteis no reino de Deus. Bem, é um quadro lindo, um quadro maravilhoso. E elas apresentavam as boas obras de Dorcas. Elas estavam dizendo, isso foi feito por ela. Então isso revela o amor dela, o trabalho dela, refletia o amor que ela sentia. Quando eu cheguei a esta igreja, eu encontrei muitas obras feitas, não por mim, mas que demonstram o amor que outros tiveram por esta igreja. Corações trabalhados, almas santas edificadas por outro. Então, como é importante isso? Que pessoas se dediquem, que pessoas sejam aplicadas no reino de Deus. Isso é da maior importância. Pedro,
nós encontramos em Pedro um exemplo de serviço. Aí a primeira coisa que ele disse: olha, deixe-me sozinho. Requeriu privacidade. Ele não queria dar um espetáculo, aparecer na televisão e nem cobrar pelo que ele estava fazendo. Ele se dedicou a orar. Nenhum trabalho é completo sem oração. Nada está feito se não tiver oração. E ele apresentou Dorcas ao povo depois, o fruto da graça e da misericórdia de Deus. Viva! É um texto inexplicável. Mas o fato é que Dorcas não pode ser retida pela morte, porque as irmãs não deixaram, as viúvas não deixaram, e elas pediram, e foram, e intercederam, e então Deus teve misericórdia, não Pedro, mas Deus teve misericórdia. Então Dorcas é um exemplo de serviço. Ela abriu seus olhos, e isso deve abrir os nossos olhos para a importância do serviço cristão. Se envolva com a igreja. Vir à igreja não é apenas assistir ao culto, participar da escola dominical, é envolver-se com os irmãos. Igreja são vocês, não são as paredes, não são os bancos. Igreja são vocês. O amor que vocês têm um pelo outro. Nós temos um conceito errado, e algumas pessoas entre nós, porque elas têm alguma dificuldade entre um e outro, com algum ou com outro, às vezes as pessoas dizem assim: eu não vou à igreja por causa do pastor, ou eu não vou à igreja por causa dos crentes, eu vou à igreja por causa de Deus. Embora essa expressão, essa colocação seja um tanto quanto piedosa, ela não é verdadeira. Se fosse só por causa de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você: você poderia ficar na sua casa, e lá você serviria a Deus, e Deus ouviria a sua oração. Mas você vem à igreja por causa dos irmãos, porque Deus quer você aqui unido com os irmãos, interagindo com eles, atendendo às necessidades uns dos outros. Você vem também à igreja por causa do pastor, e vem à igreja por causa dos irmãos, mesmo que o pastor nem sempre seja muito gentil e às vezes ele diga com firmeza aquilo que tem que ser dito. Então você vem à igreja não só por causa de Deus. Não é verdade isso, embora isso seja bonito de se dizer e tenha virado moda no Brasil. Todo mundo diz isso no Brasil: eu não vou à igreja por causa de pastor, por causa de irmãos, eu vou à igreja por causa de Deus. Não é verdade. Nós estamos na igreja por causa dos irmãos. Se fosse só por causa de Deus, nós poderíamos ficar na nossa casa, no nosso quarto, e nós seríamos bem atendidos. Então, irmãos, considerem essas coisas. A obediência de Dorcas, ela sempre obedeceu a Deus em sua vida. Agora, ela continua obedecendo, até mesmo na morte. Levanta, Dorcas, e venha para cá. Ela levantou e foi para lá. A oportunidade dela, ela viu Pedro, assentou-se e olhando para Pedro: o que você faria? Em todas as igrejas, todas as famílias, há aqueles que fazem diferença. Nessa igreja de Jope, Dorcas fazia diferença. Dorcas fazia diferença. Que diferença você faz quando Deus chamar você desta vida? Como será? Você fará falta à igreja, às pessoas? Você cuida das pessoas a ponto de fazer falta para elas? Então Dorcas é a personagem. Esse propósito do Deus soberano é maravilhoso aí dos versos 42 até 43. Nós lemos assim: isso se tornou conhecido por todo Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Isso tornou-se conhecido. Coisas boas e certas falam por si só. Como coisas ruins vêm à tona. Nós estamos vivendo em um país, deixe-me dizer, que há muito tempo não me sentia orgulhoso do meu país. E hoje eu senti. Eu sei que coisas vieram à tona, coisas ruins que mostram uma situação de desmando, de desgoverno do nosso país.
mas eu vi uma multidão imensa de pessoas se manifestando respeitosamente, sem brigas, sem quebradeiras, sem nada, e pessoas que estão preocupadas com o país. Então isso me alegrou hoje e me fez sentir orgulho, e eu acredito que as redes sociais são tão eficientes que elas são um grande meio para que os nossos líderes sejam acompanhados e sejam também vigiados. Nós precisamos disso. Isso é importante. Então eu lamento profundamente que nasceu um movimento em nome da ética, em nome do pobre, em nome do desempregado que queria resolver os problemas do país, que levantou a esperança de todo um país e que agora está acabando do jeito que está acabando, sendo exposto nos jornais como chacotas, sendo exposto na televisão como motivos de piada. Nós somos conhecidos pelo que nós fazemos, e isso mais cedo ou mais tarde vem à tona, mais cedo ou mais tarde vem à tona, e agora está vindo à tona tudo ele. E então nós precisamos orar a Deus e dizer: Senhor, isso não nos representa, nós não queremos ser assim, nós queremos demonstrar amor uns pelos outros, nós queremos servir uns aos outros. A percepção que tenho aqui é que, no texto, é que por causa disso muitos creram no Senhor. Fazer o que é certo e fazer com amor leva os outros à salvação. Você não precisa de evangelizar. Precisa, claro que precisa. Mas deixa eu dizer uma coisa: você deve evangelizar em todo o tempo. E se for necessário, use palavras. É assim que deve ser. Tenha a sua vida como modelo. Ame os outros sem esperar nada em troca. Sirva os outros. E isso será um grande trabalho de evangelização. O maior deles, não tenho dúvida, o maior deles, o seu amor pelo próximo, a sua demonstração de preocupação com o seu semelhante. E a providência de Deus, então, diz aí o texto: muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Foi aqui que Pedro teve os seus olhos abertos para a expansão do Evangelho para os gentios. Boas obras se espalham sempre com as atitudes desempenhadas pelos servos de Deus, por pessoas que sentem amor no coração e que de fato demonstram isso na vida delas. É como as ondas em um lago. Você joga uma pedra e elas são concêntricas, elas vão se espalhando e atingem a todos. Eu acredito que a rejeição à baderneira e a rejeição à quebradeira, à bagunça, foi tão forte no Brasil, o Brasil não aguenta mais isso, que as nossas manifestações foram tão boas, tão pacíficas. Crianças lá andando no colo, crianças andando no ombro, crianças andando no carrinho de bebê e todo mundo respeitando. Que coisa boa! É um país para se viver. Então eu acredito ainda que Deus pode ter misericórdia do nosso país. Precisamos orar e pedir que Deus use de graça para conosco. Dorcas era um rio de boas ações. Era isso que Dorcas era, uma fonte de bênçãos, Dorcas era. Nenhuma boa ação ficará sem recompensa, e elas podem não ser reconhecidas por alguns na terra por algum tempo, mas Deus as vê, Deus as enxerga. Todos viram as boas ações de Dorcas, e um dia elas serão influentes. Então, ela foi honrada pelos crentes, foi honrada pelo próprio Deus e a ressuscitou dos mortos para testemunho da igreja. E Deus diz que Ele recompensará até um copo de água fria que for dado a um pequenino por amor a Ele.
Procuremos mais ser como Dorcas, fazendo boas ações. Aqui na igreja, porque foi aqui que Deus colocou você. Você vem aqui, você interage com todo mundo. Como você ama as pessoas, você se preocupa com as pessoas, sorri para as pessoas, você é útil para as pessoas. Seja útil para as pessoas onde você trabalha, onde você mora, para os seus parentes. Eu conheço tantos que hoje estão na igreja porque os filhos trouxeram, ou porque as esposas trouxeram, ou porque os maridos trouxeram. Façamos a nossa parte. Façamos boas obras. Elas são muito importantes. Muito importantes. E a Bíblia chega a dizer que Deus as preparou lá na eternidade para que nós andássemos nelas. Na carta aos Efésios, capítulo 2, no verso de número 10. Dorcas, uma mulher sem a qual o povo não podia ficar. Seja assim a sua vida. Amém.